Hoje nós vamos conversar aqui com a Alice Pedrosa, ela é psicóloga e também arteterapeuta. Lembra que a gente tem um quadro do Setembro Amarelo? Pois é, os benefícios da arteterapia na prevenção e tratamento de transtornos de saúde mental. Ela está aqui no nosso estúdio, nossa convidada maravilhosa, esteve com a gente aqui no ano de 2021, né? Já faz tempo. Não estava com esse cabelo, não. Tá linda, maravilhosa. E hoje aceitou o nosso convite para estar aqui, para a gente bater um papo, gente. Porque o Setembro Amarelo, na verdade, nos traz um quadro e que esse quadro tem ajudado bastante, principalmente quando a gente traz essas profissionais. Setembro Amarelo começa agora no nosso quadro. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí. Bom, gente, então aqui com a gente a Alice Pedrosa. Quando ela veio ao nosso programa, ela fazia parte da arteterapia. Hoje psicóloga, né? Já como psicóloga, vai falar sobre as duas situações. E aí a gente lembra um pouco da arteterapia. E o que chama bastante atenção da gente é que, ultimamente, a gente tem falado de saúde mental e muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, Alice, elas apresentaram uma qualidade de vida com artesanato, com a música. A gente chegou até a conversar sobre esse assunto. E o que me chama a atenção é que, às vezes, quando as pessoas se colocam a fazer algo, elas sentem o psicológico delas bem. E aí eu pergunto para você, não agora só como psicóloga, mas também como quem vestiu a camisa da arteterapia. Como que a arteterapia realmente pode beneficiar as pessoas, principalmente na qualidade de vida delas? Eu queria que você abordasse essa parte, entrando um pouco dentro da psicologia também. Em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com você. Você é tão sempre acolhedora. É um prazer. É muito bom estar com você aqui para a gente bater esse papo, porque fica algo tão gostoso e principalmente para que as pessoas possam entender melhor. Quem está em casa quer ver essa conversa boa, como se a gente estivesse lá na casa deles, né? E falar de arte, né? Verdade. Falar dessa forma espontânea. Que você sempre vestiu a camisa, sempre, né? Sempre. Assim, antes de eu ser arteterapeuta, eu também fiz licenciatura em Educação Artística. Então, eu sou arte-educadora, né? Sou artista plástica, né? Então, fui me enveredando. Especialidades dentro desse mundo, né? Isso. Então, assim, a arte, na verdade, ela dá possibilidades infinitas para que a pessoa possa se expressar. Ou dentro da pintura, ou dentro da escultura, da modelagem, da dança, da poesia, né? Então, assim, são infinitas possibilidades. Então, assim, a arte, essas atividades artísticas, elas ativam partes cerebrais importantes na produção da serotonina, por exemplo, que é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar, de satisfação. Então, assim, estudos mostram que, tanto para quem cria, quanto para quem contempla a arte, um objeto artístico, ele aumenta o poder de resiliência. Então, quanto a arte, ela beneficia, ela é importante na saúde mental das pessoas. Pronto. E para quem está em casa assistindo o nosso programa, hoje, necessariamente, com a nossa querida Alice, nós vamos falar muito, focar muito nessa questão da arteterapia. Por quê? Nunca se falou tanto de arteterapia. Nunca se falou tanto, nunca se praticou tanto, nunca se buscou tanto. Tanto é que as pessoas, elas vão num psiquiatra, elas vão num neurologista e elas vão para o psicólogo. Mas quando chegam lá no psicólogo, muitas vezes o psicólogo recomenda a arteterapia. E aí eu quero saber quem é que pode fazer arteterapia quando já está numa situação que precisa ir bem mais além do que as consultas com psicólogos. Na verdade, quando a gente utiliza os recursos artísticos, a gente dá possibilidade para que o cliente se expresse sem necessariamente usar a palavra, né? A linguagem verbal. Então, isso vai favorecer um processo criativo. E essa criação, ela vai dar possibilidade para que o cliente ele entre em contato com aquele produto e aquele produto vai dar a resposta que ele quer. Justamente.
Porque né? às Aquilo vezes que ele você... precisa compreender dele mesmo. Porque às vezes, numa conversa, você não consegue expressar o que você está sentindo. Mas num desenho, numa peça como essa de Adila, ali você está colocando todas as suas emoções, seus pensamentos, o que te conflita. Às vezes, numa conversa com um psicólogo, ajuda bastante. Mas quando você vai para a arte-terapia, você acaba completando toda aquela situação, até para voltar para o próprio profissional psiquiatra, né? A arte-terapia, assim, o arte-terapeuta, ele se utiliza basicamente das atividades artísticas. Sim. Então, são possibilidades infinitas que o cliente vai ter de se expressar suas emoções, seus sentimentos. Quanto psicólogo, dentro da abordagem da Gestalt terapia, por exemplo, que é a abordagem que eu trabalho, a gente também pode utilizar os recursos da arte. Então, assim, o terapeuta ele vai perceber qual a necessidade que está emergindo naquele momento e que seja necessário para que ele possa ampliar a sua percepção, a consciência e assim poder ressignificar suas vivências. Você sabe, Alice, quando a gente quis te convidar, principalmente para esse tema hoje, para essa pauta dentro desse quadro da gente, foi justamente por você ser muito completa. Você é uma psicóloga que antes teve essa arte-terapia, teve a arte na tua vida, envolveu a arte-terapia e ser psicóloga fez um todo. Porque muitas vezes, quando você vai no psicólogo, ele conversa, porém, algumas artes passam despercebidas. Nesse caso, quando você vai atender uma pessoa, você já vai identificar o tipo de arte-terapia que você vai usar naquele paciente, naquele cliente. Porque você vai entender, talvez, na hora da fala, na hora da conversa, quais são as maiores necessidades para vê-lo melhor. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Quantas pessoas não conseguem se expressar? Quantas pessoas precisam fazer, precisam cantar, precisam expressar? A gente até costuma dizer que existem pessoas que só se revelam quando começam a cantar. Existem pessoas que elas gaguejam muitas vezes e encontram dificuldade de se dialogar, mas quando elas estão cantando, elas são outras pessoas, né? Como que a gente pode entrar nessa questão da arte-terapia para o desenvolvimento emocional delas? Quantas pessoas se resolvem quando elas entram nessa arte-terapia? Como eu te falei, né? Então, quando a gente entra em contato com as atividades artísticas, né? A gente cria possibilidades infinitas de criação. E a partir do momento que eu me percebo como ser criador, eu percebo em mim minhas potencialidades, a minha capacidade, né? Então, assim, eu entro em contato, eu dialogo com aquilo que eu criei, né? Assim como eu também me percebo dentro desse processo, né? Quanto arte-terapeuta, eu proporciono a expressão livre daquele paciente, mas como psicóloga, quando surge uma temática importante naquele momento e que é necessário que a gente trabalhe mais, a gente sugere ao paciente que também nem sempre ele vai estar disponível para poder trabalhar com os materiais artísticos, né? Por exemplo, na infância, na adolescência, né, da adolescência para a fase adulta e na terceira idade, qual seria o tipo de arte-terapia que seria mais interessante trabalhar nessas três fases? Tudo depende, Vanusa. Todos os materiais estão disponíveis para qualquer idade. Interessante. Mas, por exemplo, na fase dos idosos, o que se trabalha mais? Recorte, colagem, a própria pintura, a poesia, a música. Então, são recursos artísticos que possibilitam a estimulação cognitiva. Trabalhar com a linguagem, trabalhar com a memória, com a atenção, com a coordenação motora fina, ampla, se caso eu necessitar que ele trabalhe o próprio corpo. Então, assim, quando eu utilizo a arte, eu estou utilizando de uma maneira mais prazerosa dentro desse processo terapêutico. Por exemplo, nesse tempo todo, a gente está praticamente 2021, de lá para cá, 2023, quase 2 anos que a gente não se vê, de uma forma ética, obviamente, sem citar nomes, dos pacientes ou até das pessoas que você já pôde ajudar de alguma forma, tanto com a arte-terapia como também como psicóloga. O que você percebe depois que a arte-terapia entrou mais profundamente na vida das pessoas, casado ao profissional de psiquiatria, a própria psicologia? O que tem mudado
dessa pandemia para cá, em termos de saúde mental, o que você tem percebido? Tem um aumento muito de casos de pessoas com ansiedade e depressão. Dentro do setting terapêutico, eu percebi que quando a pessoa entra num processo criativo, ela tem capacidade de olhar com mais concretude, né? Aquilo que está incomodando, que está angustiando. Então, ela poder falar sobre aquilo. E aquela imagem, aquele produto vai trazer memórias, vai trazer insights. E assim ela pode ressignificar, né, essas experiências no momento do aqui e agora, no momento do setting terapêutico. Né? Dentro da psicologia, a gente não tem um planejamento. Hoje eu vou trabalhar isso aqui com o paciente. Diferentemente da arte-terapia, eu proporciono materiais. É até interessante, Vanusa, trazer essa questão da arte-terapia e da arte. Às vezes as pessoas se confundem. Inclusive, é muito bom a gente falar sobre isso. Por exemplo, como o SUS vê hoje a arte-terapia? A arte-terapia, ela está dentro das práticas, né, dos PICs, né, do SUS, desde 2017, como prática integrativa e complementar. Sim. Então, assim, ela não é por si só a única opção. Ela é uma prática para integrar juntamente com a psicologia, com a a psiquiatria, né? Então, ela vê a arte como uma promoção, uma prevenção, né, da saúde. E aí a gente vai falar dessa diferença da arte-terapia, principalmente para reforçar ainda mais aquelas pessoas que não assistiam o nosso Bom Dia e pela primeira vez estão assistindo. Bom, a arte-terapia, ela tem como base do processo terapêutico a arte. Sim. Né, nas suas diversas linguagens, a pintura, a dança, o teatro, a dramatização, todos os tipos de linguagens possíveis que a arte tem. Só que simplesmente eu pintar, eu desenhar, ela não vai ser necessariamente uma terapia. Ela pode ser terapêutica, porque traz essa sensação de bem-estar, de relaxamento, alivia o nível de estresse. Como a gente falou, né? Tem um aumento na produção de serotonina, porque eu entro em contato, né, com esse objeto, né? Mas ela não é terapia. Dentro da arte-terapia, a gente realmente tem um processo de autoconhecimento, um trabalho mais aprofundado com a utilização da arte. Né? Assim como na psicologia, assim como na psicopedagogia, a gente utiliza a arte, cada uma com um objetivo específico. Bom, a gente vai tocar num assunto para a gente finalizar esse nosso bate-papo que é extremo e as pessoas não costumam falar muito desse assunto, mas aí a gente fala de sofrimento e a gente fala de suicídio. Né? Como é que, de uma certa forma, a arte-terapia pode ajudar essas pessoas e auxiliá-las? Principalmente as pessoas que estão ali naquela rede de apoio, porque todo mundo naquele momento está passando por uma situação difícil, um momento difícil, muitas vezes não sabe como ajudar, não sabe que tipo de arte-terapia buscar. Às vezes a pessoa se silencia, como você acabou de falar. A pessoa não quer conversa. Não quer conversar. Às vezes até conversa e passa muitas vezes despercebido algo que esteja acontecendo naquele momento, tanto é que as pessoas geralmente são surpreendidas, né? Com situações adversas. Aí o arte-terapeuta precisa estar bem preparado para aquilo que está sendo emergido, né? Como eu disse, na arte-terapia a gente não necessariamente precisa dessa fala, né? Da linguagem, né, verbal. Né? Porque simplesmente o ato de fazer de forma espontânea já é o suficiente para quem está criando. Lógico que a linguagem ela tem a possibilidade de organizar ideias, de organizar os pensamentos, de ter uma compreensão maior daquilo que se está fazendo, mas não necessariamente. Então, quando alguém chega, né, e às vezes não consegue falar, uma prática artística é importante. Agora, sim, é interessante que o arte-terapeuta tenha um maior cuidado, porque cada material ele tem uma linguagem muito específica. É muito importante você falar sobre isso, porque quando a gente fala de arte e fala de arte-terapia, aí você entra justamente nesse ponto. Nem tudo vai dar certo para determinadas situações de cada pessoa. E aí é o cuidado que o terapeuta, psicólogo também que utiliza da arte,
ter esse cuidado, né? Porque assim, se uma pessoa chega, por exemplo, muito desestabilizada e eu de repente dou uma pintura aguada para ele, eu posso piorar o quadro dele. Então assim, será que ele não precisa de um material mais estruturante, né? Um recorte, uma colagem, né? Então assim, eu ter cuidado como um terapeuta que está cuidando daquele paciente naquele momento, né? Então assim, quando o paciente ele entra em contato com essa arte, ele tem a possibilidade de olhar para si mesmo, sobre sua experiência, sobre sua existência, né? Então assim, ter esse conhecimento dos materiais é de extrema importância para o terapeuta. Muito bom a gente falar sobre isso, porque aí a gente percebe que a ansiedade, o lado ocioso, os pensamentos compulsivos, né? E várias outras situações, cada uma tem que ser realmente analisada, tem que ser realmente vista de uma forma muito responsável. Hoje não é todo mundo que está preparado para lidar com a arte-terapia. Veja que nós estamos aqui com uma especialista, uma profissional, que antes de tudo já conhecia a arte, foi para a arte-terapia e é uma psicóloga. E tem várias especializações para entender e ter essa bagagem de nos informar da forma como você está informando. E assim, às vezes o material artístico, naquele primeiro momento, né, tem que se fazer necessário de acordo com o que está chegando até nós. Sim. Né? Então, assim, não é simplesmente eu colocar um material para ele se expressar, né? Geralmente, por exemplo, se eu quiser utilizar uma argila, tem que ser com o tempo para eu ter o tempo necessário de eu conhecer aquele paciente. Será que ele tem condição de mexer com esse material agora? Verdade. Né? Será que ele tem a condição naquele momento de trabalhar com uma tinta mais aguada? Entende? Então, assim, dentro da arte-terapia, a abordagem que eu utilizava era a abordagem junguiana, né? Que era a parte da simbólica, a imagem como um símbolo. Aquele símbolo fala de mim, né? Hoje, com o olhar da Gestalt-terapia, eu olho para aquela forma e eu proporciono ao cliente, ao paciente, que ele olhe para a forma e descreva essa forma, porque essa forma é uma parte dele. Né? Que precisa ser compreendida, que precisa ser acolhida, que precisa ser ressignificada muitas vezes. Bom, o que fica claro aqui pra gente nessa conversa é que cada pessoa é um diagnóstico, cada pessoa é uma história, cada vivência vai falar algo. E para vocês é um desafio todos os dias, enfrentados. Isso. Nunca existiu tantos transtornos, nunca se falou de tantas doenças psíquicas, nunca se falou de tantas coisas acontecendo na vida das crianças, dos adolescentes, dos próprios adultos e até de pessoas da terceira idade. Tem sido um desafio muito grande para os profissionais de saúde mental. E abordar assuntos assim pode parecer algo muito parecido, mas em nenhum momento é. Você vê que o que a gente está falando aqui da arte-terapia não é algo para se falar de qualquer jeito. Olha o que você falou. Tem que se analisar cada caso e saber qual é a arte-terapia que vai ser usada para a qualidade de vida daquele cidadão. Qual material específico. Isso é muito bom. Faltou alguma informação que você quisesse levar para quem está em casa? Toda a informação foi dada. Eu acho que a gente conseguiu simplificar, né, esse poder, esse potencial que é a arte, né, as diversas linguagens que ele tem no tratamento, né, como prevenção, como próprio tratamento, né, de doenças também, como transtornos também psicológicos, né, ele dá essa capacidade, essa possibilidade da pessoa entrar em contato com ela mesma. E eu queria até trazer uma frase para a gente finalizar, da Feiga, que ela diz assim, que o homem, ele não cria apenas porque ele quer ou porque ele gosta, mas porque ele precisa. Então, nós somos seres criadores, né? E por que não utilizar a arte para a gente poder se compreender melhor, para a gente poder lidar com as diversas situações da vida, né? Muito bom. Ontem a gente esteve aqui, né, Lorena, com um jovem, né, que expressou um problema de saúde, né, e que ele conseguiu através do esporte, colocar para fora algo que
fazia muito mal para ele, de alguma forma, que ele encontrava dificuldades e ele consegue ajudar outras pessoas, que é a questão do Muay Thai, né? Que é, no caso, ele tem o quê? TDAH e ansiedade. E ele conseguiu, numa profissão, virou uma profissão, né? Defesa pessoal, usar o Muay Thai e trazer qualidade de vida e de saúde para ele. Então, assim, é muito legal a gente falar sobre esses assuntos. Então, foi muito bom estar aqui com você. Buscar aquilo que a gente gosta de fazer, né? A gente se... Unir o útil ao agradável e ainda ganhar dinheiro. Não é bom? É maravilhoso. E ficar bem, feliz, que é o que a gente deseja para as pessoas. Justamente, não é isso? Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada, muito obrigada, nossa querida Alice Pedrosa, psicóloga e também arteterapeuta, aceitou o nosso convite de estar hoje aqui no programa. E quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Tem o Instagram, o Psi, né, _ Alice Pedrosa, Alice Carvalho Pedrosa. Tá bom. Né, e tem também o 869-8804-2906. Obrigada, tá? Obrigada. Continua aqui com a gente, foi um prazer estar com você. Prazer. O nosso quadro volta na próxima semana agora. Setembro Amarelo. Entender e ajudar a prevenir é um papel de todos. Apoio Governo do Piauí.